Cadê a pregação sobre o Espírito Santo? Porque assim, às vezes a gente esquece de quem está aqui na terra conosco. A gente julga tanto os judeus que desprezaram Jesus, que estavam com eles presentes na época, mas nós temos um Deus aqui presente em nossa época, que é o Espírito Santo. E a gente, às vezes, despreza a presença dele. Esquece, né? Então, assim, vamos fazer uns combinados com vocês. Quando eu estiver falando de riqueza, tesouros, a gente vai entender que isso é tudo que a gente dá valor e tudo que a gente coloca no nosso coração. Tempo, o templo que é o nosso corpo, os recursos também, nossos dons. Então, toda vez que eu falar em riqueza, para não ficar direto, tendo que explicar que é mais amplo do que o dinheiro em si, vocês já vão sabendo que é tudo que o meu coração está lá, tudo que está dentro do meu coração, tudo que é primeiro lugar na minha vida. Então, quando eu falar em riqueza, vocês já vão saber do que é isso. Não estou falando diretamente só do dinheiro, mas de tudo que tira o primeiro lugar de Deus em nossos corações. E nós vamos estudar hoje sobre esse tema, guiados pelo Espírito Santo. Lá no deserto da Arábia, tinha um homem que ficou muito conhecido. Teve até reportagem sobre ele. Ele era muito procurado lá, porque geralmente em deserto não tem nada, né? As pessoas se perdem. E ele tinha um pombo guia. As pessoas pagavam a ele, para ele guiar as pessoas no deserto para não se perderem. E quem guiava esse homem e o fez ficar tão famoso foi esse pombo. Porque o pombo conhecia, então eles eram guiados por este pombo. E nós, hoje em dia, nesse deserto, trazendo para os nossos tempos para aplicar, no nosso deserto que é o mundo, onde só tem o que a gente, que destrói a nossa alma, a nossa vida, nós precisamos de alguém para nos guiar. E nós temos também a figura do Espírito Santo. A gente tem que colocar na cabeça que o Espírito Santo, ele é um Deus. Ele não é só aquele que antes de eu cantar, ou de pregar, ou de ler a Bíblia, que eu vou pedir a ajuda dele. O Espírito Santo é Deus como Jesus e como Deus Pai. E ele está em nosso meio. Porque quando Jesus subiu para preparar e para tomar o seu lugar de sumo sacerdote, ele deixou o Espírito Santo. E ele disse o Consolador. Porque ele sabia que vinham dias difíceis. E nós precisaríamos do consolo, do conforto, da proteção do Deus Espírito Santo. E nesta manhã nós saiamos com nossos corações cheios do poder do Espírito Santo. Nós sabemos que nos últimos dias o que é que vai ser derramado? A plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo vai ser derramada em nossos corações. E se nós estivermos bem próximos e nos prepararmos para essa chuva, nós deveríamos receber. E hoje nós iremos falar de 3 historinhas curtas de pessoas que não se deixaram ser guiadas pelo Espírito Santo. Talvez em alguma delas ou em todas a gente se veja em algumas ações que eles faziam, às vezes a gente também pode estar fazendo. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8:4. Eu gostaria que enquanto encontrasse, alguém lesse em voz alta. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 8:14. De novo, Marina. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espera aí. Então quer dizer que só é filho de Deus quem é o quê? Guiado pelo Espírito de Deus. Meus filhos são aqueles que fazem a minha vontade. Podem ser guiados por Deus. Deus vem buscar seus filhos, aqueles que são guiados pelo poder do Espírito Santo. Pode passar, Jesus. Quando nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, somos conduzidos a uma vida de profunda devoção, o que resultará em uma vida de integridade e fidelidade aos reclamos de Deus. Não tem como, né? A gente estava até comentando que às vezes a gente começa a dizer assim, meu Deus, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um conselho. Eu preciso saber o que é que eu posso fazer em relação a isso. Aí eu fico imaginando que Deus olha para mim e diz assim, meu filho, ó, ei, Maíus, eu deixei, ó, a Bíblia. Lá tem todos os conselhos que você precisa. Para todas as suas dúvidas, lá tem a solução. Fico pensando que Deus está ali, ó. Eu deixei já. Escrito. Como as pessoas gostam de pegar a palavra. Está ali.
todos os conselhos, quando nós deixamos ser guiados pelo poder do Espírito Santo, a gente faz o que Deus nos pede de algo natural. As coisas acontecem. Aquilo que era difícil já fica mais suportável. A gente consegue passar melhor, porque nós temos um guia. Não é ruim quando a gente está perdido? Quando falta energia de uma vez, aí você fica doidinho, mas você lembra dos cômodos da sua casa e parece que você está andando na luz. Por quê? Porque você já tem na sua mente o caminho. Você já decorou tudo aquilo. Da mesma forma, quando o Espírito Santo nos guia, quando a gente tem um contato com Ele, quando é íntimo dele, a gente também vai ser guiado por Ele. Aquilo fica como se fosse natural caminhar os passos de Jesus. Fazer o que Jesus nos pede para fazer. Vai passar, Jefferson. O povo de Deus, ele permitiu-se ser guiado pelo Espírito Santo, né, por Jesus, quando ele saiu do Egito. Quando ele saiu do Egito, quando ele saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho, o que é que vocês acham que os povos ficaram pensando quando viam o povo de Israel? Pensaram, quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, Tayane, os povos olhavam e diziam assim, meu Deus, tomara que esse povo não passe pelo nosso país, não, senão eles vão derrubar tudo. Porque eles conseguiram passar por entre o mar. Então todos os povos ficavam com medo do povo de Israel pelo que o seu Deus fazia por eles. E nesse momento de ápice, né, do poder de Deus mostrado através daquele povo, as pessoas respeitavam e temiam quando sabiam o povo de Israel caminha, eles já tinham medo de ser tudo destruído, porque eles sabiam do poder de Deus, do Deus que era o Deus daquele povo. E quando aquele povo chegou para a sua primeira batalha, grande batalha, que era a poderosa Jericó, que era tida como impossível de ser tomada devido às suas fortalezas, Deus, antes de tudo, deu orientações simples àquele povo. Ele diz, iremos destruir Jericó e nada de lá poderá ser pego. Somente as riquezas têm que ser consagradas para o templo de Deus. Mas as outras coisas têm que ser destruídas. Por quê? Porque lá tinha muito paganismo, tinha muito falsos deuses, festas pagãs, coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus. E nós, seres humanos, sabemos o perigo disso. Porque a coisa que o ser humano pega é o que está ao redor. Você pode fazer isso numa simples comparação de duas amigas. Quando as duas amigas são muito próximas, elas ficam muito parecidas. O jeito, as formas de falar, às vezes até o cabelo ficam parecidos. Então o ser humano ele consegue pegar muito do que está ao seu redor. E Deus tinha essa preocupação, porque se o povo pegasse todas as coisas dos outros povos, eles iam se sujar do paganismo que estava ali. Então Deus tinha essa preocupação. Então Deus disse assim, acaba tudo, queima tudo, pega só os tesouros, consagra e coloca no templo de Deus, porque vai ser usado para o mantimento, para fazer as tendas, porque era um povo nômade, né? Eles iam andando até chegar na terra prometida. E foi orientado isso. Só que aconteceu que tinha um homem lá chamado Acã. E esse Acã teve um papel muito triste nessa vitória. O povo de Deus conseguiu destruir Jericó, conseguiu lá tocar fogo em tudo, mas algumas coisinhas simples, Acã ficou para ele. Pode passar. Por uma capa babilônica e um insignificante tesouro de ouro e prata, Acã consentiu em vender-se para o mal, trazer sobre si a maldição de Deus, ser privado de seu direito a uma rica propriedade em Canaã e perder toda a esperança da futura herança imortal na terra renovada. Quantas vezes nós não somos Acãs, né? Sabendo que a gente não pode ter acesso a certos tipos de conteúdos, sabendo que a gente deve evitar de estar em alguns lugares,
sabendo que a gente deve evitar de fazer certas coisas aos sábados, principalmente, nos outros dias também não pode não, viu? Mas principalmente no sábado, e a gente continua fazendo. Essas coisinhas pequenas, em relação ao todo, ao nosso ver, parecem insignificantes. Igual Acã. Tinha tanto ouro, tantas coisas naquela cidade, que Acã viu, se eu pegar só algumas coisinhas aqui, uma capa que eu achei bonita, não vale nada. Ou então um tesourozinho, um tanto de tesouro que tem ali, só um pouquinho aqui guardado, não vai valer nada. Mesmo que ele tivesse pego uma moeda, ele já tinha se contaminado, né? Já tinha desobedecido a Deus. A ordem foi tudo isso, porque isso é contaminação. Irmãos, com o passar da história, que a gente não tem tempo de ler, Deus disse assim, eles foram para a próxima guerra e eles perderam. Eles queriam saber por que eles perderam, já que eles tinham um Deus todo poderoso ao lado dele. E Deus disse, porque está contaminado. Isso me assusta. Porque às vezes, por causa de um, todo o exército pereceu. Perderam. E o espírito de profecia de Marcos, ela diz que por conta de um pecado de um, o desfavor de Deus repousa sobre toda a igreja. Até fala, né, sermão? Ele diz que trazendo para a nossa vida individual, eu não quero nem trazer para o povo ao todo, eu quero trazer para a nossa vida individual. Às vezes, uma coisinha pequena que eu faço impede de Deus agir em minha vida, impede de Deus colocar os seus planos. Deus tem planos maravilhosos e espetaculares para mim e para você. Nossa vida, independente da época que ela esteja, não acabou. Deus tem planos e sonhos para nós. Mas às vezes, as nossas pequenas escolhas, a gente se torna Acã. Não deixa Deus usar seu poder através de nós. E a gente continua vivendo uma vida que a gente às vezes está até infeliz. Por quê? Porque a gente não quer deixar que Deus, de ouvir as orientações de Deus e que Deus nos use como Ele quer usar. Às vezes eu estou escondendo uma capinha dentro do meu coração. E Deus já pediu várias vezes para que isso seja tirado. E nesta manhã Ele está pedindo mais uma vez para mim e para você, que a gente deixe essas coisas pagãs serem queimadas. E que a gente só pegue o que Deus nos permitiu que tenha. Isso é bíblico, isso é verdade, porque quem disse não mente. Passado. O Salvador era modelo em palavras e atos. Tudo parecia o quê? Perfeito com todos. Mas com o passar do tempo, vieram os problemas. Gente, Jesus ele veio para essa terra e ele tinha uma missão de salvar a humanidade do pecado. Mas essa missão não pode ser resumida só isso. Na verdade, ela não é só isso, isso é o ápice. Ele tem toda uma complexidade que vai desde o ensino, desde a cura, enfim. A gente vê os evangelhos e vê tudo o que isso engloba. Mas o que Jesus veio fazer? Jesus, antes de escolher os discípulos, ele fez o quê? Orou. Olha aí o poder da oração, vocês estão entendendo? Jesus precisou orar para escolher os 12. E ele orou uma noite todinha, madrugada. E ele escolheu 12 pessoas. E a gente sabe quem foram os 12, né? Teve um que fez o quê? Eu não ia dizer esse não, Maria. Eu ia dizer um que era bem impetuoso. Justamente. O que traiu, ó. Pedro com sua impetuosidade, André com sua timidez, Tomé com uma fé incipiente. Só acredito vendo. Mas todos foram transformados pelo quê? Contemplação. Eles contemplaram como era o Filho de Deus. Eles viram como Deus se comportava, como Deus falava, como Deus amava, como Ele olhava para as pessoas. Menos um, Judas Iscariotes. Menos um. Irmãos, Jesus, ele deu um curso intensivo de teoria e prática de missão em mais de 3 anos. É quase uma graduação. Mesmo assim, não foi suficiente para Judas. Sim. Muitos.
Jesus, através desse ensino, desses anos de ensino e prática, teoria, que Jesus ensinou eles como agir através das suas viagens, através de tudo, até da humilhação na cruz, tudo isso fez com que eles mudassem. Nós vimos aí que cada um tinha o seu defeito grande. Se a gente for olhar cada um e ver o que eles faziam, todos eram muitos, como a gente pode ver, errados, pecadores. Mas Jesus se importou com isso? Não. Ele se importa com a nossa escolha de mudar. É isso que importa para Cristo. Ele viu que Judas não quis mudar, mas por quê? Porque o coração de Judas não estava em Cristo. Diferente deles que mudaram. André era muito tímido. Pedro era Pedro. Vocês sabem quem era Pedro. Então todos eles mudaram. Paulo, todos. Por quê? Porque realmente colocaram em seu coração que era Cristo que estava em primeiro lugar. Eu acho bonito é o nome de João. Ele era como trovão, né? Judas Iscariotes, o que foi que aconteceu com ele? Substituiu o amor de Cristo pelo amor ao dinheiro. E permitiu que Satanás assumisse o total controle de seu coração. Judas, ele queria o controle de tudo. Ele foi a Cristo pelo poder, pelo status. Ele cria que Jesus era o Salvador. Mas ele queria um lugar ao lado dele, com as glórias. E Jesus não veio nesse momento para ter glória. Naquele momento que Jesus se encarnou, ele veio para ser o Cordeiro, em que as pessoas colocavam a mão sobre si e confessavam seus pecados e transferiam os pecados para ele. E aquele Cordeiro deveria morrer. Jesus veio para isso. Jesus vai voltar como Salvador, vitorioso. Quando ele voltar, quem vai estar na glória são todos aqueles que colocaram o coração em Jesus. Nesse momento é o momento de glória. Mas no momento que Jesus veio aqui para a terra, ele veio para pagar um preço alto, que foi o preço do pecado. Ele veio salvar, mas foi salvar da inimiga mais perspicaz, a inimiga mais cruel, crudelíssima, que é a morte. Jesus veio vencer. Foi isso o intuito de Cristo, foi salvar. Amém? Amém. Judas não pensava assim. Pode passar, Judas. Quando Judas chegou, depois que ele pagou, recebeu as moedas, depois que ele viu o que ia acontecer com Jesus, ele viu que aquelas moedas não eram nada, jogou fora e foi pedir perdão a Jesus. Sabe que Jesus conhece os corações. Jesus sabia que aquilo de Judas não foi arrependimento, foi peso na consciência, porque o seu pecado foi desmascarado. E às vezes a gente pode correr o risco de ser assim. A gente não se arrepender de certos atos, mas sim chegar com o coração aflito, porque o nosso pecado foi escancarado. Mas o nosso íntimo a gente ainda não se arrependeu daquilo que fez. Só está com vergonha porque todo mundo sabe. E foi isso que Judas sentiu. Ele sentiu vergonha porque o que ele fez tornou-se tudo. Como Jesus conhecia o coração dele, sabia que não era verdadeiramente real. E por isso que ele sabia que não era real, que ele foi cometer suicídio. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Precisamos todos os dias pedir a Deus para que Ele nos dê o arrependimento. Porque enquanto seres humanos, tem coisas que a gente não quer se arrepender, não, porque a gente acha certo. Eu fiz porque fizeram comigo. Eu fiz porque tal pessoa merece. E continuo vivendo. Mas não é assim. A gente precisa entender que a gente precisa se arrepender de qualquer mal que a gente tenha feito, causado a pessoa. Consciente e inconsciente. Tem aqueles males que a gente causa conscientemente, para fazer o mal mesmo. E tem aqueles outros que a gente nem teve a intenção. Aí às vezes a gente pensa assim, não foi porque eu quis. Não foi porque eu quis, mas doeu na outra pessoa. E a gente precisa reparar esse erro. Primeiramente a gente precisa se arrepender. E se a gente não conseguir, meu Deus, por favor, faça que eu me arrependa disso. Faça que eu me arrependa disso. Estou aprendendo muito mesmo com as nossas reuniões ali na escola sabatina, que a gente conversa muito sobre todos os temas ao mesmo tempo. E muita lição de vida
muitos processos. Cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo, cada um tem suas feridas, cada um tem sua dor, sua bagagem emocional. Mas o que me encanta é que cada um tem sua caminhada. A gente não desiste. E às vezes a gente se ajuda. Às vezes um relato da minha vida que eu falo, ajuda o meu irmão que está ali, passando pela mesma coisa e não sabe o que fazer. Guiados pelo Espírito Santo é isso. A gente acha que é a gente que está fazendo isso, mas não é. É o Espírito Santo que está usando a minha e a sua caminhada para ajudar aqueles que ainda estão começando. Igual os pequenos grupos. Isso, isso, o intuito de Deus é isso, é estarmos unidos. É comentando, é falando, eu passei por isso tal ano, foi tão difícil, aí eu estou passando agora. Já dá um sossego, já dá um alívio, já dá uma vontade de conversar mais, de ficar mais próximo. É isso que Deus quer. As nossas duplas vão servir para isso, porque eu não sou tão próximo de outra pessoa, mas na hora da dupla, que eu vou estar conversando todo dia com a pessoa, pedindo oração, orando, eu vou ficar mais. Quando eu precisar de uma coisa, eu vou correr, ora por mim, está acontecendo isso, ora. Entendeu? A gente tem essa segurança para a gente ter esse poder, para a gente deixar ser guiado. E às vezes a gente acha que isso é o que a gente pensa, mas não é. Ser guiado pelo Espírito Santo. Quem nos dá essas ideias, quem nos dá essa força é o Espírito Santo. Irmãos, teve um momento, nós falamos de duas histórias, só falta uma. Falamos da história de Acã, da história de Judas. Agora nós vamos falar que teve um momento em que a igreja, ela estava unificada. O Espírito Santo desceu sobre eles. Eles estavam fazendo coisas inacreditáveis, grandiosas coisas. Pessoas estavam sendo convertidas pelo poder do Espírito Santo. Inúmeras pessoas. E neste momento eles fizeram um pacto com Deus. Aquelas pessoas daquela época do livro de Atos, elas fizeram um pacto de vender as suas propriedades e dar uma parte para que a mensagem fosse para todo mundo. Cada um fez isso. Fosse o dia de hoje, o Netinho vende as coisas dele, não, eu vou dar 5%. É dele, dá quanto ele quiser. A Toninha diz, não, eu vou dar 10%. O Neri, não, eu vou dar 1%. Não importava quanto era a porcentagem. O importante era o seu pacto com Deus. Meu Deus, eu vendi uma coisa de R$100, eu vou lhe dar 50 centavos. Não importa o valor, importa o seu pacto, a sua fidelidade a Deus. E não aconteceu com o casal. Eles venderam a propriedade, eles disseram quanto para Deus, o quanto é que eles iam dar. Eles podiam dar qualquer valor, a propriedade era deles. Mas eles mentiram. Eles deram um valor a menos. E por eles não ter seguido o pacto com Deus, veio severas consequências. Olha o que o Eliot diz. Esta liberdade da parte dos crentes foi o resultado do derramamento do Espírito Santo. Era o coração e alma dos conversos ao Evangelho. Um comum interesse o guiava. O êxito da missão a eles confiada. E a avareza não tinha lugar em sua vida. Seu amor aos irmãos e a causa que havia abraçado era maior do que o amor ao dinheiro e às posses. Suas obras testificavam que eles tinham a salvação dos homens em maior apreço que as riquezas terrestres. Naquele momento eles só queriam isso, salvar vidas, salvar almas. Uma coisa que era restrita ao povo judeu, agora era escancarada ao mundo. Era apresentada ao mundo e as pessoas queriam, estavam sedentas porque não aguentavam mais sofrer. Estavam todos em comum acordo. Mas as pessoas que estavam ali, algumas delas, como foi o caso da nossa próxima história, eles mentiram. Eles amaram mais, quando eles viram o dinheiro ali da sua posse, eles, não, já tem muito ali, eu vou tirar um pouquinho mais aqui para mim. Entendam? Eles poderiam ter dado quanto eles quisessem. Eles escolheram dar, fizeram um voto a Deus, mas não cumpriram o voto a Deus. Então tem que tomar. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente promete a Deus. A gente prometeu no dia que a gente se batizou muitas coisas. Disse sim para muitas coisas. Durante o dia a gente diz a Deus nas nossas orações, a gente às vezes pede algumas coisas. A gente tem que ter consciência disso. Deus, ele não quer sacrifício, não quer promessas, mas a gente tem que cumprir.
A gente precisa melhorar cada dia mais os nossos corações, colocar o poder do Espírito Santo para que Ele nos guie e cumprir com os nossos votos a Deus. Porque Deus, com Deus, não se brinca. Ananias e Safira, por amor ao dinheiro e em detrimento do crescimento da igreja recém-estabelecida, Ananias e Safira pagaram um alto preço pela sua desobediência. Caíram para trás de todo o corpo. Porque por desobediência. Fizeram volta a Deus. E naquele momento era crucial. Porque o evangelho estava nascendo. Fosse hoje, já tinha caído uns 70 milhões de vezes para trás. Por desobediência. Estão entendendo? Como Deus ele nos ama e como a sua misericórdia ela se renova a cada manhã. Nós precisamos ter cuidado, porque Deus, o Espírito Santo, está todo o tempo ali nos observando. Todo o tempo ali nos dando assistência. Todo o tempo ali, bora, peça que eu lhe ajude. Às vezes a gente está passando por dificuldade. O Espírito Santo, eu estou aqui, ó. Estou aqui. Peça me ajuda que eu vou lhe ajudar. E a gente passa por ele e ignora. Vai buscar ajuda em qualquer outro canto. E esquece de que nós temos uma fonte de poder limitada e inesgotável ao nosso alcance. Pronto, pode deixar aí. Trouxe aqui para finalizar alguns sintomas que eles tinham. E se a gente possa ser que a gente tenha algum, ou alguns, ou todos. E o momento de mudança é agora. Deus está nos dando essa oportunidade de mudar nesta manhã. Se eu e você estamos aqui hoje é porque Deus está investindo mais e mais ainda em nossa salvação. Primeiro, alimentaram gradualmente a cobiça, a avareza e o egoísmo em seu coração. Isso que os trouxe ruim. A gente vai alimentando isso em nossos corações, nós estamos próximos aí à ruína também. Nós precisamos urgentemente pedir a ajuda ao Espírito Santo. 2. Tornaram-se cegos devido à sua ambição. Não podemos ser ambiciosos. O povo de Deus é ambicioso para salvar a vida. Somente. Outras ambições não precisamos, porque nós temos prometido cidades de ouro, né? Permitiram que o amor a mamon, as riquezas, sobrepujasse o amor de Deus. A gente corre o risco disso, de se dedicar a um trabalho, a um estudo para ganhar mais, para viver melhor. E às vezes a gente dedica tudo para aquilo e esquece de Deus. Aparentemente, estudar e trabalhar não é uma coisa ruim. Mas não precisa ser tão ruim para tomar o lugar de Deus. A gente não pode deixar. Satanás, ele cita a Bíblia não é coisa ruim. Tem que tomar cuidado com isso. Tudo aquilo que tomar o lugar de Deus deve ser descartado. Porque Deus, ele tem que ser soberano a tudo. Soberano a tudo. Próximo. Acostumaram-se com o pecado. Irmãos, isso aqui é um perigo. A gente estava até falando isso. Acostumaram-se com o pecado. Já cometeram tanto que é coisa normal. Nem consegue mais ver que é pecado. E quando alguém fala que está errado, então não, e tu? Aqui, ó. Não, eu vi fulano está fazendo isso também. Não nem reconhece. Vai logo atacando. Vai todos os dois para o inferno do mesmo jeito. Eu não perdoe, misericórdia. A gente precisa tentar mudar. É tentar reconhecer, é reavaliar a nossa vida, ver a nossa vida e dizer assim, não, eu estou errado. Às vezes é difícil. Tem coisas que é impossível a gente admitir que está errado. Mas precisamos do poder do Espírito Santo para que ele ungir o que realmente é. E às vezes dói dizer que aquilo é errado. Porque a gente já se acostumou e gosta tanto. Mas a gente não pode se acostumar com o pecado. É um abismo sem fim. Cada vez está atolando mais e você fica cego e não consegue enxergar a luz divina. Possuir uma profissão de fé nominal, destituída de princípios. Muito comum acontecer. A gente dizer, eu sou adventista, sétimo dia, sou cristão. Não falta um culto nominal. Mas os princípios cristãos não tem? Às vezes, eu não preciso falar nada. Às vezes, eu não preciso chegar no canto e dizer, eu sou cristão, eu sou adventista. Não precisa.
se os meus princípios regem as minhas atitudes, as minhas palavras, não precisa ser dito nada. Então nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos estar com ele todos os dias, nos fortalecendo. Foram relutantes em reconhecer, gente, isso daqui é tão forte. Foram relutantes em reconhecer que estavam em pecados, ou seja, não queriam reconhecer. Até que foram totalmente o quê? Desmascarados. Quando a gente é desmascarado, quando se torna público o pecado, aí é difícil. Aí o misto é grande de sentimentos. E a gente precisa se arrepender pelo ato do pecado, não pela vergonha de estar sido em público, de ter sido em público. Há uma diferença, como eu falei lá no início. Às vezes eu quero me redimir pela vergonha que eu dou, não é nem por eu achar que eu errei. Então que Deus nos abençoe, que Deus possa colocar em nossos corações a vontade de mudar, de não seguir o exemplo dessas pessoas que morreram, perderam a sua vida, perderam a oportunidade de estar no céu, perderam todas as riquezas do céu, porque escolheram migalhas momentâneas, materiais, pessoas. Às vezes não é nem o dinheiro, às vezes são pessoas. Às vezes é um namorado ou uma namorada, às vezes é um primo, um amigo, que a gente sabe que se a gente passar muito tempo a gente vai acabar caindo, vai acabar se desviando, e a gente não quer deixar porque acha que a pessoa é importante, mas não precisa deixar a amizade. É só reduzir o tempo que você passa. Quando estiver falando sobre outras coisas que você vai ver que vai mexer com você, você evita. Bom, a gente não pode alimentar o meio em que a gente vive com o pecado. Nós precisamos todo dia ser relutantes a pecar. Nós não devemos esconder os pecados em nosso interior e alimentá-los diariamente. É muito fácil julgar quem bebe e quem fuma, porque todo mundo está vendo, todo mundo sabe quando alguém fuma, sente o cheiro de longe. Mas o que está meu dentro, que ninguém vê, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus vícios, as coisas que eu acaricio lá dentro, quando eu estou sozinho no meu quarto, quando eu estou sozinho na minha casa, o que eu faço, o que eu penso? Quando eu olho para alguém e desejo o mal para ela, ninguém está vendo, mas eu digo que isso é muito pior, porque eu estou alimentando uma carrada de coisas que irá trazer a minha ruína. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, que a presença dele mude os nossos gostos, mude os nossos desejos, mude até o nosso sentimento, se for preciso. Que o Espírito Santo, ele possa nos dar conforto e consolo. Ele está ansioso para fazer isso no nosso viver. Ele está ansioso para você dizer assim, meu Deus, eu quero recomeçar. Mas eu não tenho força. O Espírito Santo, ele vem para isso. Para nos fortalecer. Para nos guiar. A Pâmela vai cantar um dos hinos que eu acho mais lindo ela cantando. Desde que eu vi a primeira vez, eu me apaixonei, estava louco para ela cantar de novo. Aí veio quando eu só jogava uma isca para ela cantar, e deu certo agora. Ela cantar, e eu peço que vocês meditem na letra e façam destino uma oração. Porque realmente é uma oração para que o Deus Espírito Santo esteja com vocês, conosco. E que a partir de hoje, em todos os lugares que você for, que você tiver, que você vê, que você sentir, você sabe que é o Espírito Santo que está ali, dizendo assim, olha, isso aí não é muito bom não. Olha, isso aí está fazendo certo. Tem uma ideia para fazer isso aqui, você faz. Abra os ouvidos e os olhos para o nosso Espírito Santo. Ele está louco para nos guiar neste mundo de pecado, de egoísmo, de sofrimento. O Espírito Santo é o nosso guia.